Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma resolução de questões, o nosso curso de questões. Eu me chamo professor Ian Ribeiro. Qualquer dúvida, segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro, tá? Se você tiver dúvida em alguma questão, em alguma parte do material, sinta-se à vontade para mandar mensagem lá no Instagram, beleza? @professor Ian Ribeiro. Turminha, nessa resolução de questões que nós vamos trabalhar, eu quero comentar com vocês a respeito de sistema legal de medidas e a respeito das questões de estatística, tá? E aí a gente vai trabalhar em cima disso daí. Observe, ó, sistema legal de medidas é quando você precisa resolver uma questão e essa questão ela tem como competência isso aqui, ó. Ela tem como competência conversão de unidade. Conversão de unidades. Então, é aquela situação onde você precisa converter quilômetro para metro, grama para miligrama. Então, são sempre essas situações. A primeira questão diz assim, ó. O professor Marcos propôs a seus alunos um trabalho para que eles reforçassem seus conhecimentos sobre sistema métrico decimal. Cada um mediu a própria altura em decímetros e a converteu em quilômetros. O resultado que Vitor encontrou depois da conversão foi 0,00162 km. E aí ele pergunta a altura de Vitor em decímetro, tá? Então, na verdade, ele tem que voltar. A nossa conversão de comprimento, ela fica assim, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Turminha, lembrando que a cada casa que você percorre nesse sentido, você sempre desloca uma casa com a sua vírgula no mesmo sentido, o que na verdade é multiplicar por 10. E quando você volta de milímetro em direção ao quilômetro, você divide por 10. Então, ó, multiplica por 10. Divide por 10, beleza? Na nossa questão, nós estamos aqui, ó, quilômetro. E você está percebendo que nós vamos para decímetros. Turma, o deslocamento da vírgula vai ocorrer nesse sentido, ó. Uma casa, 2, 3, 4. 0,00162. Então, eu vou pegar a minha vírgula que está aqui, ó, e eu vou fazer isso. 1, 2, 3, 4. Qual foi o número formado? 16,2. E automaticamente eu me localizo na medida em que foi proposto. Resposta, letra D. Beleza? A próxima questão diz assim. Com 10 anos, Caio tinha 1,25 metros de altura, aos 11, 1,41, aos 12, 1,55, aos 14, 1,62, aos 15, 1,68. Quantos centímetros Caio cresceu dos 10 aos 15? Turma, aqui a gente pode pegar direto o final menos o inicial. Tem gente que optaria fazer passo a passo, tipo de 10 a 11, 11 a 12, 12 a 14. Mas eu posso ir direto do final menos o inicial. Então, com 15, ele tinha 1,68. Com 10, 1,25.
essa subtração ela vai dar, ó, 8 menos 5, 3. 6 menos 2, 4. Vírgula embaixo de vírgula, 1 menos 1, 0. Lembrando que esse cálculo que está aqui, a unidade está em metro. Então, isso daqui, ó, sai em metro também. E aí, o que acontece? Você não vai marcar a letra C, beleza? Porque você vai perceber que aqui, ó, está em centímetro. E, turma, na nossa conversão de centímetro para metro, ou de metro para centímetro, eu faço isso, ó, 1, 2. Então, eu vou pegar a minha vírgula e eu vou jogar ela para lá. 2 casas. 43 centímetros. Essa é a resposta. A próxima questão diz assim, ó, a régua de Lucas quebrou e agora só tem 13 centímetros. Em uma atividade, ele precisou medir a largura da mesa da professora e descobriu que era igual a 10 vezes o tamanho de sua régua. Então, ó, a mesa ela tem um tamanho de 10 vezes a régua. A régua possui 13 centímetros. Então, essa multiplicação ela vai dar 130 centímetros. Beleza? Só que você não acha 130 centímetros. E a letra C? Não, a letra C fala sobre metro. Aqui está falando sobre centímetro. Quando você volta naquela conversão, a gente pode sair de centímetro e ir para metro. É o caminho contrário, ó. 1, 2. Então, eu desloco a minha vírgula 2 vezes, da direita para a esquerda. Então, ó, 130,0. Eu vou pegar a vírgula, vou deslocar para lá, 2 casas. 1,3 metros. Isso aqui é a largura da mesa. Belezinha, resposta correta, letra A. Turma, essa questão, ela é uma questão muito bacana pelo seguinte, porque fala assim, ó, José subiu em uma balança que registrou o peso de 72,4 kg. Pode-se dizer que esse peso é equivalente a... Turminha, na conversão de medida, no nosso sistema legal de medidas, em relação à massa, é assim, ó, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Tá bom? A cada casa que a gente desloca nesse sentido, a gente multiplica por 10. E a cada casa que a gente desloca nesse sentido, a gente divide por 10. É o mesmo princípio da conversão de metros, tá? Mas aqui a gente utiliza gramas. A questão, ela não te deu referencial para onde você vai. Você está percebendo que você só tem a ida, que é de quilograma em diante. Então, a cada casa que a gente for percorrer aqui, a gente vai comparar com a alternativa. Então, perceba, ó, eu vou sempre deslocando uma unidade e comparando. Aonde eu estou? Quilograma. Se eu desloco uma vez para hectograma, a vírgula desloca uma vez e aí fica 724.
Se eu desloco uma única vez agora, a vírgula está no final, correto? Todo número inteiro tem vírgula no final. Então, ele vai ficar como 7.240 decagrama. Se eu desloco mais uma vez, 72.400 gramas. Letra B. É sempre você pensar, turma, no sistema de deslocar a vírgula, tá bom? Sempre pense nessa perspectiva. Antes de irmos para a estatística, mais uma questão. Considerando-se as unidades de medida, marcar C para a alternativa certa e E para a alternativa errada. E após isso, assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Ó, 3.200 kg são equivalentes a 32.000 gramas? Não. Turma, se você for direto de quilograma para grama, você vai perceber que você desloca 3 casas. O deslocar 3 casas, turma, é simplesmente você multiplicar por 1.000 ou deslocar 3 vírgulas para lá. Se você pega esse 3.200 e desloca 3 casas da vírgula que está no final, ele não chega aqui. Chegaria aqui se você deslocasse só uma casa, mas você está percebendo que é muito maior. Então, ó, errado. Segundo, 480 ml são equivalentes a 0,48 litros. E você não comentou litro, capacidade. Turma, a medida que envolve líquido é uma medida de capacidade. A medida de capacidade é essa aqui, ó. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. A cada casa que você desloca nesse sentido, você sempre vai multiplicar por 10, tá? Deixa eu fazer de novo isso aqui, para ficar com mais espaço. Então, ó, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. O caminho contrário, turma, você divide por 10. Então, assim, ó, sempre que você vai nesse sentido, você multiplica por 10. E sempre que você volta nesse sentido, você divide por 10. Como que é a leitura? Ó, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro ou mililitro. Como a nossa questão localizou em ml, você está percebendo que ele está pedindo para a gente comparar aqui em litro. Então, é um caminho que eu vou voltar. É da direita para a esquerda. Então, eu venho, ó, 1, 2, 3. 480 é a mesma coisa que 480,0. Então, o deslocar da vírgula se dá aqui, ó, 1, 2, 3. E, de fato, o número formado é 0,48 litros. Então, está correto. A terceira diz, ó, 3 horas e meia são equivalentes a 210 minutos? De fato. Se você lembra que 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos, você poderia dividir assim, ó, 1 hora 60. 1 hora 60. 1 hora 60. 3 horas. Quando ele diz 3 horas e meia, 30 minutos.
Essa soma vai dar, ó, 6, 12, 18, 21, 210, tá? Então, de fato, isso aqui está correto. E lembra também que 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Show de bola? Vamos lá. Na parte de estatística, turma, a gente tem alguns conteúdos que a gente precisa resolver, tá? O primeiro é assim, ó, periodicamente, os alunos de uma determinada instituição de ensino são pesados e medidos para verificar se estão em conformidade com as tabelas de peso e altura. Essas duas variáveis são, entenda, variável é o objeto de estudo. Então, ó, variável. Beleza. Beleza. Essa variável, ela pode ser dividida em variável quantitativa e qualitativa. Beleza? Turminha, quantitativa lembra muito quantidade. Então, nós temos aqui, ó, quantitativa chamada discreta e quantitativa contínua. Nós temos qualitativa nominal e qualitativa ordinal. Quando ele fala quantitativa, quantitativa lembra muito quantidade. O fato de ser discreto, a sacada é essa, ó. É sempre uma contagem, onde o seu valor ele é sempre exato. A contínua é uma quantidade onde o seu valor ele pode ser o quê? Decimal, tá? Pode ser decimal. Quando ele fala qualitativa, qualitativa lembra muito qualidade. E o fato de ser nominal é sempre um atributo só com o nome. Por exemplo, cor. Verde, preto, é uma cor. E ele não tem uma hierarquia. Qualitativa ordinal, ordinal lembra muito o quê? Ordem. E ordem lembra muito hierarquia. Então, peso e altura, você percebe que representam uma quantidade. Essa quantidade, ela pode ser decimal. De fato, uma pessoa pode ter um peso de 20,3 quilos. Então, as duas situações, ambas contínuas. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de variável quantitativa discreta. Quantidade onde o valor é sempre exato. É uma contagem exata. É aquela que expressa o valor de uma contagem. Por exemplo, idade. Idade é sempre exata? É. Você não vê ninguém falar que tem 20,3 anos, né? 20 anos e 3 meses. Não. 20, 21, 22. Quantidade de televisores, correto. Quantidade de habitantes numa cidade, correto. Resposta, letra A. Letra B diz, é aquela que separa os indivíduos em uma classe determinada por ordem. Não. É aquela que expressa um valor real. Real é que pode ter vírgula. Contínuo. É aquela que separa os indivíduos em classes, porém não é possível estabelecer uma ordem. Nominal. Errado. Resposta, letra A. Exatamente. Turma, ó, essa questão é muito bacana também. Uma pesquisa feita em uma organização militar constatou que as idades dos 10 militares eram, analisando essas idades, a média aritmética, a moda e a mediana, respectivamente são. Turminha, normalmente
se ele pedir para você, e às vezes pede realmente os 3 valores, média, moda, mediana, para que você faça, né, para saber a sua competência em relação a isso aí. Só que se você analisar, a moda é o valor que mais faz sentido de você fazer primeiro, porque ele é o mais rápido. Sempre que ele pede moda, é para você buscar o valor que mais repete. É para você buscar o valor que mais aparece. Então, veja bem, se você olha os 3 valores aqui, o 30 é a moda, ele mais repete. Então, você parou para perceber que como a moda nas alternativas é o segundo valor, eu já posso descartar esse e esse. Porque esse valor do meio é a moda, e eu sei que a moda vale 30. Tranquilo? O próximo valor que a gente vai calcular é a mediana. Turma, a mediana, ela sempre vai representar o valor central. É sempre o valor que fica no meio. É aquele valor que divide o seu conjunto em 2 partes. 50% maior do que ele, 50% menor do que ele. O grande detalhe é que para você calcular esse valor central, obrigatoriamente você precisa colocar os valores em rol. Ian, o que é rol? É colocar em uma ordem, seja ela ordem crescente ou decrescente. Show de bola? Então, vem comigo. O primeiro valor que a gente vai colocar é o 20. Tem o 20 de novo? Tem. Depois, 22. A gente colocar em ordem crescente. Tem o 23. Tem o 25 duas vezes. Tem o 30 três vezes. Então, 1, 2, 3. E nós temos o 35. Coloquei em ordem, não coloquei? Coloquei. Como é que eu faço agora? Eu vou calcular aqui a mediana. E aí eu começo a eliminar os extremos. Ó, menor, maior. Cheguei no meio? Não. Menor, maior. Cheguei no meio? Não. Cheguei no meio? Não. Cheguei no meio? Chegou. Beleza. Essa caixinha aqui, ó, são os nossos valores centrais. Valores centrais. Isso acontece porque o seu conjunto ele é um conjunto par. Se você tem esses 2 valores centrais, a sua mediana é a média aritmética dos valores. Então, eu tenho que fazer o que aqui? Somar e dividir pela quantidade. 2. 50 dividido por 2, 25. E aí, de fato, você percebe a resposta correta como a letra A. E por que a letra A não começa com 26? Só que a nossa mediana é a última. Se você optasse por calcular a média aritmética nessa questão, era só você fazer a soma dos valores e dividir pela quantidade total. Então, eu teria que pegar tudo isso daqui, somar e dividir por 10. E aí você ia ver que a soma ela dava 260 dividido por 10.
Olha essa resposta aqui. No que tange às medidas de posição relativas ao conjunto X, é correto afirmar que mediana, multimodal, amodal, média aritmética dos seus elementos. Turminha, aqui tem um ponto muito bacana, porque a resposta da questão é essa aqui, ó. X é amodal. Ian, como assim amodal? Amodal é quando não tem moda. Então, ó, 0, 1, 2. Você está percebendo algum valor que mais se repete? Não. Se eu não estou, é porque eu sei que o meu conjunto ele é amodal. Agora, e se eu chego para você assim, ó, 1, 1, 2. Quem é a moda? 1. E se eu faço isso aqui, ó, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Quem é a moda? Ian, é o 1, 2 e 3. Não, cuidado. Porque o 1, o 2 e o 3 se repetem, tá? Na mesma quantidade de vezes. Então, assim, por que que aqui você optou como o 1 sendo a moda? Porque em relação ao 2, ele se repete mais. Entendeu que você precisa ter um parâmetro de comparação? Quando você vai para a letra C, você percebe que o 1, o 2 e o 3, ele se repete na mesma quantidade. E aqui você observa, ó, o 2, 1, 2, 3. O 3, 1, 2, 3. O 4, 1, 2, 3. Então, nessa situação, eles se repetem a mesma quantidade. Isso aqui significa falar que é amodal. Show de bola? Última questão, ela diz o seguinte. O comandante dessa companhia da PM promoveu um torneio operacional, de forma que os militares da companhia foram divididos em 4 equipes e realizaram 3 provas distintas no valor de 10 pontos, com as seguintes temáticas. Aqui que está o detalhe, ó. As provas teriam pesos 3, 2 e 1. Turma, peso é média ponderada, então, ó, 3, 2 e 1. Tranquilo? Quando você calcula média ponderada, é muito simples. Você vai fazer uma soma de quem? Do valor vezes o peso. E você vai dividir pela soma dos pesos. Beleza? Soma dos pesos é a parte do denominador. Nessa questão, ela te dá um trabalho um pouco maior, porque você tem que fazer o de todo mundo, tá? Ele fala aqui, ó, a equipe alfa obteve uma média ponderada de tanto, de tanto, de tanto. Mas se eu fosse fazer, e de fato a resposta é a letra C, onde ele diz que delta teve a mesma média ponderada que alfa. Só que para isso acontecer, eu precisaria calcular. E aí a gente vem aqui, eu vou deixar registrado aqui do lado, ó, vai ficar melhor. Lembra que era 3, 2, 1. Ó, alfa. Média. Aí eu teria que fazer, ó. Alfa tirou 9 na primeira prova e o peso 3. Então, eu multiplico o valor vezes o seu peso. Só que lembra que você vai fazer uma soma, porque não é uma única prova. Eu tenho outra, ó. Mais 8 e o peso 2, mais 8 e o peso 1, dividido pela soma dos pesos. Primeiro você multiplica e depois você faz. Então, daria, ó, 9, 18, 27, mais 16, mais 8, dividido por 6. Beleza? Você vai fazer isso aqui para todo mundo. Se eu não me engano, dá 8,75.
E aí você vem aqui e marca. Mas para isso, você tem que fazer o de todo mundo. Não é que é difícil, é demorado. E aí você marca a resposta correta. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida que você tiver, manda pra gente lá no @professor Ian Ribeiro. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e fui!